Glória a Deus. Meus amados, recebam todos a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 12 de Atos. Se você quiser se pôr sobre seus pés, ponha sobre seus pés. Se quiser permanecer sentado, permaneça. Capítulo 12 de Atos. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Rafa, me ajuda aí que depois eu pago seu salgado na cantina, hein? Glória. Atos capítulo 12, a partir do verso de número 5. Achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouco. Diz assim o texto bíblico: Pedro, pois, era guardado na prisão. Se atente a essa parte. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, repita comigo, mais, diga mais forte, mais, a igreja fazia contínua, diga contínua, oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, essa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz sobre a prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Versículo 10 para a gente encerrar. E quando passaram, diga comigo, passaram, a primeira e segunda guardas chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Antes de se assentar, feche os seus olhos por um minuto, que eu quero orar a Deus. Senhor, te damos graças por esta oportunidade de estarmos aqui. Senhor, não estamos aqui senão para outra coisa a não ser engrandecer o seu nome. Senhor, porque o maior aqui é o Senhor, o grande aqui é o Senhor. Senhor, aquele que é digno da adoração é o Senhor. E nós estamos aqui para isso, Senhor, para adorar, para exaltar, para glorificar e para engrandecer. Senhor, nós vencemos a chuva, vencemos o cansaço, vencemos o desânimo, Senhor, e pedimos ao Senhor apenas uma coisa, não porque merecemos, mas pela Tua graça e Tua bondade que é infinita, Senhor. Que o Senhor abra as comportas do céu nessa noite, e que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra venha chegar aos nossos ouvidos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, fique conosco, fale conosco e glorifique o seu nome, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Amados, Atos, ele foi escrito por um doutor, por um médico grego que durante um período de tempo acompanhou o ministério de Paulo, que foi Lucas. Lucas é alguém que escreveu 2
dos 27 livros que compõem o Novo Testamento Bíblico. O primeiro livro escrito por Lucas é o livro que carrega o seu nome, o Evangelho de Jesus o Cristo segundo Lucas, onde neste livro Lucas ele vai tratar sobre a biografia, sobre a história de vida de Jesus desde o anúncio de seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Após escrever esse primeiro livro, Lucas escreve um segundo livro, que alguém até diz ser a continuidade do primeiro. Assim como no primeiro livro, ele direciona esse livro a um homem que ele chama de Teófilo, o amigo de Deus ou o amado de Deus. E escrevendo direcionado a Teófilo, Lucas, ele escreve o livro que hoje chamamos de Atos. Nesse livro, o propósito de Lucas é tratar sobre a propagação do Evangelho de Cristo e sobre o crescimento da igreja primitiva. Quando a gente para ler o livro de Atos, a gente percebe que a partir do início do capítulo de número 2, onde aconteceu aquilo que nós chamamos de efusão ou derramamento do Espírito, a igreja primitiva, ela começou a crescer de uma forma sobre-humana. Ela começou a crescer de uma maneira sobrenatural. No próprio capítulo de número 2, Pedro, agora chamado apóstolo, ele vai começar a ministrar um sermão, e após a ministração desse sermão de Pedro, cerca de 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Cristo. No capítulo de número 3, mais um sermão é pregado, e o resultado desse sermão é mostrado no capítulo 4, aonde Lucas diz que cerca de 5.000 almas se convertem a Cristo. No capítulo 5, no verso 14, se não me falha a memória, Lucas, ele diz que a igreja continuava a crescer. Em algumas outras traduções até diz que eram tantos que não dava mais para contar. No capítulo 5 e no capítulo 6, sacerdotes que outrora perseguiam, que outrora prendiam, que outrora torturavam, agora também passam a professar e confessar a Cristo como Salvador. E assim continua-se sucessivamente, conforme os capítulos vão passando, conforme o tempo vai passando, ainda mais a igreja vai crescendo. Conforme os capítulos se passam, ainda mais a igreja aumenta em número. Conforme os capítulos se passam, ainda mais a igreja se expande. Porém, quando a gente observa bem o livro de Atos, a gente percebe que quanto mais a igreja ela vai crescendo, mais ainda cresce as perseguições que a igreja enfrenta. Quanto mais a igreja vai se expandindo, mais ainda se expande as perseguições que a igreja enfrenta. Quanto mais a igreja vai aumentando em números, mais ainda aumenta também a perseguição que a igreja enfrenta. E quando eu olho para este acontecimento, para o crescimento da igreja e para o crescimento da perseguição da igreja, eu começo a perceber que o crescimento ele não traz só visibilidade, o crescimento ele não traz só destaque, o crescimento ele não traz só honra, mas a verdade é que quanto mais eu cresço, mais intenso se tornam as minhas guerras. Você deve se lembrar de Davi, e quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que quando Davi ele é apresentado pela primeira vez no capítulo 16, Davi é apresentado como um jovem, mancebo, inexperiente, pequenino ainda. E no capítulo 16, Davi tem as suas guerras, só que as guerras de Davi é contra urso e leão. O tempo passa, de certa forma Davi cresce, a gente chega no capítulo 17 de 1 Samuel. No capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, que antes enfrentava urso e leão, agora está enfrentando um gigante filisteu chamado Golias. O tempo continua passando, Davi continua crescendo a ponto de alguém começar a cantar um louvor em seu nome, dizendo que se Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares.
E a partir desse momento, a guerra de Davi não é mais contra urso, contra leão, contra gigante, mas é um próprio rei, que é Saul, que se levanta contra Davi. O tempo continua passando, Davi continua crescendo, e no final da história, Davi está sentado no trono, Davi está no auge da sua vida, está no auge do crescimento. E naquele momento, a guerra de Davi já não é como antes, contra um reino, contra um urso, contra o leão, contra o gigante, mas a guerra de Davi é contra reinos no plural. A gente percebe que quanto mais Davi vai crescendo, assim como a igreja, mais difícil se torna as guerras e as lutas que Davi enfrenta. E a gente precisa ter isso daqui em mente, porque o nosso maior problema é que a gente não entende muitas vezes o motivo do vento estar soprando mais forte na nossa vida. A gente não entende muitas vezes o motivo da tribulação estar aumentando, o motivo da perseguição está aumentando, o motivo da dificuldade está aumentando, e a gente acaba questionando a Deus o porquê. O porquê que a trajetória está mais difícil, o porquê que a caminhada está mais difícil, o porquê que as guerras estão maiores. Mas Deus está dizendo, o fato é simples, é porque você também está crescendo. E quanto mais você crescer, mais intenso vai se tornar as suas guerras. Quanto mais você crescer, mais intenso vai se tornar as suas lutas. Quanto mais você crescer, mais investimento contra a sua vida vai ter. É isso que está acontecendo com a igreja. A igreja está crescendo e a perseguição contra a igreja cresce também. E quem está perseguindo a igreja aqui no contexto de Atos é o Império Romano. Quem conhece um pouco de história sabe que o Império Romano era um império cruel. O Império Romano era um império brutal. Tudo aquilo que Roma olhava e Roma entendesse que era uma ameaça ao seu império, que era uma ameaça ao seu domínio, o Império Romano ia para cima para poder parar e destruir. E quando Roma está olhando para a igreja, na visão de Roma, a igreja representa uma ameaça ao império. Só que, gente, eu falei aqui que a igreja estava crescendo, a igreja estava só que falando numa visão natural, numa visão humana. Por mais que a igreja estivesse crescendo, a igreja ainda não tinha força, a igreja ainda não tinha poder. Numa visão natural, numa visão humana, a igreja ainda não tinha autoridade para bater de frente com Roma. Só que quando Roma olha para a igreja, para Roma, a igreja é ameaça. E qual é o motivo disso, Gabriel? É porque Roma olha para a igreja e Roma sabe, ainda não é grande, mas está crescendo. Ainda não tem poder, mas está crescendo. Ainda não tem força, mas está crescendo. Ainda não tem autoridade, eu estou falando da visão humana, mas está crescendo. Ainda não consegue bater de frente, mas está crescendo. E quando Roma percebe o crescimento da igreja, Roma usa uma estratégia. E qual é a estratégia que Roma usa, Gabriel? A estratégia de Roma é matar enquanto é pequeno, parar enquanto é pequeno, destruir enquanto é pequeno, para não ter problema depois que a igreja se tornasse grande. Só que essa estratégia de Roma não é uma estratégia nova. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, a gente vai ver o momento em que o faraó do Egito mandou matar todos os meninos do sexo masculino que estavam presos, cativos no Egito. E um comentarista chamado Flávio José, ele diz que o motivo disso é porque alguém olhou para ele e entregou para ele uma adivinhação, dizendo que nasceria um menino, e quando o menino crescesse, ele tiraria Israel do domínio do Egito. Então o que é que Faraó está fazendo? Faraó está matando enquanto é pequeno, está parando enquanto é pequeno,
para não ter problema depois que se tornasse grande. Quando a gente olha para o capítulo de número 2 do Evangelho segundo Mateus, a gente vê um momento em que acontece o nascimento de Jesus. Quando Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus, nasce no coração de Herodes um medo de perder o trono e o título de rei para Jesus depois que ele crescesse. Então o que Herodes faz? Libera uma ordem. Qual é a ordem? Matem todos os meninos em Belém. O que Herodes está fazendo, Gabriel? Matando enquanto é pequeno, para não ter problema depois que se tornasse grande. Essa é a mesma estratégia que Roma usa, e é a mesma estratégia que o inferno usa até hoje. E eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que não é grande na visão humana, não é grande porque ainda não prega, não é grande porque ainda não canta, não é grande porque ainda não lidera, não é grande porque ainda não pastoreia, não é grande porque talvez ainda nem crente seja, mas o inferno está investindo pesado para parar, o inferno está investindo pesado para matar, o inferno está investindo pesado para destruir, e talvez nem você entenda o porquê, mas o motivo é, porque quando ele olha para você, ele sabe, é pequeno, mas está crescendo. Só que eu posso profetizar para a sua vida algo aqui, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Ei. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o Egito usa a estratégia, pastor Cláudio. A gente percebe que Herodes o Grande usa a estratégia. A gente percebe que Roma usa a estratégia. Só que a gente percebe que por mais que eles tentem matar enquanto é pequeno, o Egito ou Faraó não consegue parar o crescimento de Moisés. Por mais que eles tentem matar enquanto é pequeno, Herodes o Grande não consegue parar o crescimento de Jesus. Por mais que eles tentem matar enquanto é pequeno, Roma não consegue parar o crescimento da igreja. E por mais que o inferno invista para te parar enquanto você é pequeno, a palavra é: ninguém vai conseguir parar o crescimento de Deus. Eu gosto de Paulo, quando Paulo está escrevendo a carta à igreja de Corinto, e Paulo diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O que Paulo está falando é: eu posso até ter trabalhado um pouco, mas se está crescendo é porque Deus está dando crescimento. Eu posso até ter ajudado um pouco, mas se está crescendo é porque Deus está dando crescimento. E cá para nós, irmão, cá para nós, dá para nascer alguém que consiga parar o crescimento daquilo que Deus está fazendo crescer. Eu não quero ser antiético, mas com muito carinho, olhe para alguém, olhe para alguém, olhe para alguém e diga para ele: ninguém. Isso está fraco, é profético, diga: ninguém. Mais forte, diga: ninguém vai parar o crescimento de Deus para a sua vida. E eu vou profetizar de novo: ninguém vai parar o crescimento de Deus para a tua casa. Ninguém vai parar o crescimento de Deus para a tua família. Ninguém vai parar o crescimento de Deus no teu ministério. Ninguém vai parar o crescimento de Deus para... Pode fazer bruxaria, pode fazer feitiçaria, pode amarrar na boca do sapo, pode botar o nome do cemitério, mas não vai parar. Ninguém vai parar. Só que Roma está tentando parar a igreja. Roma está tentando impedir o crescimento da igreja.
E quem vai se levantar, e aqui eu entro no capítulo 12, é um homem conhecido como Herodes Agripa. Herodes Agripa, que a gente aprende que é neto de Herodes o Grande, citado em Mateus 2. Herodes Agripa, quando se levanta, ele vai pegar Tiago, que era um dos líderes da igreja. Ele pega Tiago, pastor Cláudio, e ele vai arrancar, decapitar, matar Tiago a fio de espada. Ele percebe que quando a notícia da morte de Tiago se espalha, o povo judeu se alegra. E o que Herodes queria ali naquele momento era ganhar apoio do povo, era ganhar moral do povo, era ganhar um apoio político, um apoio moral dos judeus. E quando a notícia de que o povo está se alegrando chega até Herodes, Herodes arquiteta um projeto. Diga comigo, um projeto. Herodes começa a maquinar todo um projeto para o seu crescimento. Herodes começa a montar todo um plano para ganhar ainda mais apoio do povo. Herodes olha para os soldados que estavam ao seu serviço, e ele dá uma ordem. A ordem é: prende Pedro. Pedro, que assim como Tiago era líder e autoridade na igreja. Herodes prende Pedro. Pedro é preso na prisão, e Herodes está com um projeto marcado. E no projeto que Herodes tem, a morte de Pedro tem data marcada. No projeto que Herodes tem, a morte de Pedro tem dia marcado. No projeto que Herodes tem, a morte de Pedro tem hora marcada. Herodes está dizendo: quando a festa passar, porque não podia matar na festa, eu mato Pedro igual matei Tiago. Só que eu amo o versículo 5, eu amo, pastor. Porque no versículo 5 Lucas escreve algo que parece que interrompe o projeto. Porque se a gente for olhar até o versículo 5, o meio do versículo 5, parece que o projeto que Herodes arquiteta está seguindo e vai se concretizar. Só que na parte B do versículo 5, Lucas escreve: mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Esse mais aqui, gente, parece que é uma mudança na trajetória da história. Estava tudo seguindo para a morte, mas a igreja fazia constante oração por Pedro. Estava tudo seguindo para o fim, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Herodes está dizendo: já está chegando a hora, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Herodes está dizendo: o dia está chegando, mas a igreja fazia contínua oração. Pastor, a gente não sabe o poder que uma oração tem. Herodes era a autoridade, repita comigo: autoridade. Mas a autoridade do Deus que a igreja estava orando era maior do que a de Herodes. Herodes tinha poder, repita, poder. Mas o poder do Deus que a igreja estava orando era maior do que o de Herodes. Herodes tinha influência, diga influência. Mas a influência do Deus que a igreja estava orando era maior do que a de. Sabe qual é o nosso problema? É que quando o doutor coloca um ponto final na história, dizendo: em um ano a morte chega, a gente esquece que o nosso Deus é maior do que o doutor que deu a data para a morte. Sabe qual é o nosso problema? É que quando o psicólogo passa a receita do remédio, e ele diz assim: vai viver tomando a taxa preta, a gente esquece que o nosso Deus é o Deus que é maior que o psicólogo. O nosso problema é que a gente esquece o quão poderoso é o nosso Deus. E
a gente esquece o quão perto Ele está da gente. Eu gosto da frase de um teólogo, de um pregador antigo, que ele diz que a nossa distância de Deus está na mesma distância do nosso joelho ao chão. A gente esquece e acaba se preocupando com o problema, acaba se preocupando com a dificuldade, acaba se preocupando com a tribulação, acaba se preocupando com a provação, e a gente não lembra que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Sabe por que tem gente que passa anos e a prova não acaba? Sabe por que tem gente que passa anos e a luta não termina? Sabe por que tem gente que passa anos e continua na mesma situação? Porque esquece que tem um Deus que pode mudar o quadro da história. A gente acaba se conformando com a situação e esquece que por uma oração Deus consegue mudar o quadro da história. Mesmo que já tenha uma data marcada, Deus consegue mudar o quadro da história. Mesmo que já tenha um dia marcado, Deus consegue mudar a trajetória da história. Mesmo que já tem uma hora marcada, Deus consegue mudar a trajetória da história. A igreja ora e Deus decide mudar a trajetória da história. Enquanto a igreja está em contínua oração por Pedro reunida, o texto diz que o anjo do Senhor, e repita comigo, o anjo do Senhor. Gabriel, repetir é chato, mas é didático. Quanto mais você repete, mais você grava. Então fala de novo, o anjo do Senhor. Quando a gente estuda sobre esse termo usado aqui, o anjo do Senhor, a gente aprende que isso aqui fala sobre algo que é chamado de teofania. É claro que não é toda vez que o termo é usado na Bíblia que aponta para uma teofania, que é uma manifestação de Deus visível ao homem. Mas aqui no capítulo 12 de Atos, todos os teólogos concordam que se trata de uma teofania, uma manifestação de Deus de forma visível ao homem. Então, quando o texto está dizendo que o anjo do Senhor se manifesta na prisão, ali não é um anjo como Miguel, ali não é um anjo como Gabriel, ali não é um anjo como um querubim, ali não é um anjo como um serafim. Quem está se manifestando na prisão para livrar Pedro é o próprio Deus. E quando Deus desce na prisão, Deus toca Pedro, Deus dá uma ordem, e a ordem é: levanta-te depressa. Só que tem um porém nisso aqui. O porém é que Pedro está preso. Você pode olhar o texto, que o texto diz que num braço de Pedro tem uma cadeia prendendo a um soldado. No outro braço de Pedro tem outra cadeia prendendo ao soldado. Então, falando pela lógica, Pedro está impossibilitado de se colocar de pé, porque tem gente prendendo Pedro. A ordem é liberada, quando a palavra é liberada, quando Deus diz levanta, o que prende Pedro solta, e Pedro cumpre a ordem entregue. Eu preciso entrar nisso aqui, é porque às vezes a gente recebe a ordem do céu e a gente olha para o problema que está impedindo a gente de cumprir, e esquece que o Deus que deu a ordem é o Deus que tira o problema que te impede de seguir. Deus dá a ordem, dá o passo, e a gente olha, não tem chão, e a gente esquece que o Deus que deu a ordem é o Deus que põe o chão. A gente esquece que quando Deus dá a ordem, Deus diz compra. A gente pensa, mas eu estou sem dinheiro. Mas o Deus que deu a ordem é o Deus. Pastor, talvez isso daqui nem sirva para todo mundo, mas tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Se a ordem foi liberada, se a palavra foi liberada, se a ordem foi entregue, para de olhar para aquilo que está te impedindo de fazer, para de olhar para aquilo que está te impedindo de cumprir, para de olhar para aquilo que está te impedindo de andar, porque o Deus que liberou a palavra é o Deus que vai fazer você cumprir.
Pedro levanta. Quando Pedro levanta, Deus olha para Pedro e Deus diz: cinge-te, ata as sandálias. Pedro faz assim. Deus continua e Deus diz: coloca nas costas a tua capa. E por encerramento a ordem é simples, a ordem é siga-me. Repita: siga-me. Gente, isso daqui é uma questão de lógica, raciocínio. Se tem uma ordem sendo liberada, siga-me. A lógica é: quem dá ordem segue à frente, quem recebe a ordem acompanha atrás. Então, quando Deus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, siga-me, Deus está dizendo: deixa que eu ando na frente, Pedro, e você só acompanha atrás. Aí o texto continua, aí o texto diz assim: passando pela segunda guarda, ou em outras traduções, passando pela primeira e a segunda porta. Aí isso aqui é interessante demais, porque parece que Pedro está passeando, pastor Cláudio. Só que Pedro, gente, não está num resort. Pedro não está num hotel. Pedro não está dentro de casa. Pedro está em uma prisão romana de segurança máxima. Quem aqui já viu porta de presídio ficar aberta para o presidiário andar para onde quiser? Pastor, a porta fica trancada, só é aberta em momentos específicos. Só que o texto diz que Pedro está passando pela primeira guarda. Pedro está passando pela primeira porta. Pedro está passando pela segunda guarda. Pedro está passando pela segunda porta. Aonde Pedro tinha limitações de movimentação, o texto está dizendo: Pedro está passando pela primeira guarda. Aonde Pedro tinha limitações de andar, o texto está dizendo: Pedro está passando pela primeira guarda. Aonde Pedro tinha limitações para prosseguir, o texto está dizendo: Pedro está passando. Qual é o motivo de Pedro passar? É simples, ele está seguindo a ordem: siga-me. Porque se Pedro estivesse andando sozinho, nem da porta da prisão Pedro saía. Se Pedro estivesse andando sozinho, nem dos guardas ele conseguiria se soltar. Mas já que ele está seguindo ele, eu vou dizer de novo, mas já que ele está seguindo ele, eu vou dizer mais uma vez, mas já que ele está seguindo ele, o que era para impedir Pedro de se movimentar, não está impedido. Ele chega no portão principal de ferro. Eu vou encerrar o texto aqui. Quando ele chega no portão principal de ferro, se o pastor permitir a igreja ficar de pé, se permite, se a igreja puder ficar de pé, por favor. Luan, você vai me ajudar, que eu tinha pedido para você um louvor bem rápido. O texto diz que Pedro, ele está diante da porta principal de ferro. Repita comigo: porta principal de ferro. Pedro está diante de uma porta, pastor, que é a porta mais guardada e mais segura da prisão. É a porta principal de um presídio romano. É uma porta principal de um presídio da maior autoridade, do maior poderio militar da época. Pedro está diante da porta, e o texto diz que quando Pedro se aproxima da porta, a porta se abriu por si mesma. Quando Pedro chega perto da porta, a porta que era para ficar fechada, a porta se abriu por si mesma. Quando Pedro se aproxima da porta, a porta se abriu por si mesma. Pedro não mete a mão na porta, Pedro não faz força na porta, Pedro não dá jeitinho para a porta abrir, Pedro não dá um jeito brasileiro para acontecer. Quando Pedro se aproxima, a porta se abriu por si. Pergunta é: até quando você vai tentar andar sozinho e bater de cara com porta fechada? Até quando você vai tentar caminhar do teu jeito e bater de cara com porta fechada? Quando você vai aprender que portas só se mantêm abertas quando você segue o anjo? Que você pode tentar dar jeito,
Pode até tentar forçar, pode, mas a única forma de manter porta aberta é colocando Deus. Ele mandará, ele não derá. O Luan vai cantar um hino aqui, ao mesmo tempo que o Luan cantar, eu vou orar, porque eu tenho uma palavra profética para a vida de alguém, e a palavra é: enquanto você tentar andar na frente, fazer do teu jeito, não vai acontecer, mas quando você colocar o anjo na frente, não tem portas que fiquem fechadas, não tem grilhões que fiquem fechados, não tem cadeias. A gente vai orar junto enquanto o Luan canta, e a oração vai ser: Senhor, entra na frente. Simplesmente louve. Fecha os olhos. Tá chorando, chega de bater de frente com porta fechada. Está na hora de viver isso que Pedro viveu, se aproximar e a porta abrir. Não importa onde o seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando. Oh Deus, eu oro, Senhor, pela tua igreja aqui nesta noite. Senhor, aquilo que estava trancado, travado, preso, Senhor, a partir de hoje não vai permanecer trancado. Senhor, eu oro, Senhor, enquanto eu oro, eu profetizo que o Senhor irá entrar na frente, que o Senhor irá andar na frente. O que estava trancado vai se abrir, o que estava preso vai soltar, o que estava amarrado vai soltar. A partir de hoje, portas serão abertas. Com muito louvor, com muito Ele não terá. Deus está abrindo portas aqui hoje. A porta da cura está sendo aberta aqui hoje. A porta da providência está sendo aberta aqui hoje. A porta da salvação está sendo aberta aqui hoje. Deus está abrindo portas que estavam trancadas, está derramando um bálsamo sobre esta. Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você pode orar comigo, você pode orar comigo. Começa a clamar aí, começa a clamar aí, começa a clamar aí. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Levanta a sua voz em oração, levanta a sua voz em clamor, porque através da sua oração, Deus vai destrancar, destravar, mudar a história. Começa a orar aí, começa. Eu vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém não. Só tem um jeito, pastor Cláudio, de eu conseguir colocar Jesus na frente da minha vida. Como, Gabriel? Entregando a minha vida para Ele. Enquanto a gente não entregar totalmente a nossa vida para Ele, a gente pode até tentar, mas não vai conseguir. A gente pode até forçar, mas não vai conseguir. Mas no momento que a gente abrir a boca e dizer: a minha vida é tua, a minha vontade é tua, o meu querer é teu, Ele entra na frente e destrava tudo aquilo que estava travado. E para mim encerrar, eu preciso fazer uma pergunta. Você não precisa nem sair do lugar agora, mas se tiver alguém aqui que está longe de Deus, que está precisando colocar Jesus na frente, que está precisando entregar a vida para Ele, eu quero pedir para você levantar a sua mão.
Gabriel, até hoje eu tentei do meu jeito, não está dando certo. Eu quero botar esse Jesus que você está falando na frente. Levanta a mão. Gabriel, eu quero entregar a vida para Ele. Levanta a mão. Se tiver alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão que eu quero te conhecer. Porque Jesus está dizendo: eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando.